Dear students, be welcome. Sejam bem-vindos. Eu sou Eliane Machado, professora de língua inglesa, e essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 4, EJA, do ensino médio modular das unidades escolares da DIESP. Nesta videoaula, nós vamos estudar Article for Scientific Dissemination, sua importância e finalidade. Também vamos conversar sobre Curriculum Vitae. Are you ready? Você sabe o que é um Article for Scientific Dissemination? Pelo nome, você já deve ter notado que se trata de um artigo baseado em pesquisas. Agora, o que você talvez não saiba é que o objetivo principal dele é popularizar o conhecimento científico, transmitindo informações de muitíssimo valor. E como eu reconheço um texto de divulgação científica? Para isso, basta observar qual language variation, qual variação linguística foi usada. Pois um texto que se enquadra nesse gênero has an objective language, tem uma linguagem objetiva, sem verbos na terceira pessoa, sem marcas de pessoalidade, como eu acho, eu penso. Ele é escrito according to the cultural norm, de acordo com a norma culta, sem gírias ou expressões populares. It has a large number of technical terms, possui um grande número de termos técnicos and verbs in the present tense, e verbos no presente do indicativo. Agora que você já sabe o que é e qual é a finalidade de um Article for Scientific Dissemination, que tal lermos um texto? Um texto em inglês pode assustar os iniciantes, mas fazer um skimming, que é dar uma olhada superficial, procurando explorar as informações, vai te ajudar nessa tarefa. Ao utilizarmos o skimming, poderemos proceder desta forma. 1. Buscar informações no título. 2. Lendo o primeiro parágrafo ou as primeiras linhas dele, ou ainda a introdução. 3. Seja esperto e mire nos títulos e subtítulos, captando também cada figura, gráfico ou tabela. 4. Entenda que algumas palavras ou frases não estão destacadas à toa, então sejam atenciosos também com ela. Os nomes, datas ou eventos nos dão boas dicas para desvendar o texto. E, por último, number 6, leia o resumo ou o último parágrafo do texto cuidadosamente. Por exemplo, olha essa figura ao lado do texto. Um menino usando o vaso sanitário e atrás dele há uma instalação sanitária que despeja água limpa num rio. Pela imagem, você diria que o assunto do texto é, letra A, o que acontece com o menino após usar o banheiro. Letra B, como se constrói um banheiro. Ou letra C, o que acontece com a água e com as fezes após a descarga. Eu tenho certeza de que você escolheu a letra C, o que acontece com a água e com as fezes após a descarga. Outra dica bem importante é procurar as cognate words, palavras cognatas. Mas o que é isso? Cognates são palavras em duas línguas que compartilham o mesmo significado. Vejam, eu retirei do segundo parágrafo do nosso texto algumas cognates. Essential, nutrients, remove, nitrogen and return. Perceberam que essas palavras são muito parecidas na escrita e no significado das palavras em português que estão listadas aqui embaixo? Essencial, nutrientes, remover, nitrogênio e retornar. Que tal vocês procurarem por palavras cognatas no primeiro parágrafo desse mesmo texto? Vocês terão 1 minuto para pensar. Vamos conferir? As palavras são
defecates, natural, cycle, digestion, digest, defecate, feces, process, and complex. A próxima pergunta é: What type of text is this? Que tipo de texto é esse? Biography, article for scientific dissemination, poetry, or fairy tale? Você tem 30 segundos para pensar. Ficou bem fácil responder, não é? Esse texto é um article for scientific dissemination. Agora vem cá, falta pouco para você terminar o ensino médio. Você já se deu conta disso? Grande parte dos jovens, nesta fase da vida, se pergunta sobre o que vai fazer quando terminar o curso. Alguns pensam em continuar os estudos em uma faculdade e outros, por causa das circunstâncias da vida, precisarão encontrar um emprego para se manter ou ajudar a família. Se você entende que precisa se colocar no mercado o mais cedo possível, você deve se preparar para responder uma pergunta bem difícil. What job is best suited to me? Qual é o trabalho mais adequado para mim? É preciso conhecer uma pessoa muito importante antes de tomar essa decisão. Você precisa se conhecer, saber das suas potencialidades, saber qual é o seu tipo de inteligência. Busque entender quais são as suas habilidades. É importante saber o que você faz de melhor e quais são os seus gostos e interesses. O autoconhecimento pode te ajudar e muito a descobrir em qual grande área você se daria melhor na hora de trabalhar. Um bom recurso são os testes vocacionais, chamados em inglês de Career Tests. Eles são uma espécie de questionário cujas respostas podem refletir os seus interesses e aptidões e indicar as profissões que combinam com o seu perfil. Eles não decidirão uma profissão para você, mas os testes ajudam os alunos a decidirem qual curso, qual carreira seguir. Career Tests são aplicados por psicólogos ou realizados online. Existem portais que disponibilizam Career Tests em seus sites de forma gratuita. Uma boa pergunta é: o que eu gosto? O que me interessa? Saber o que te interessa te ajuda a entender quais caminhos seguir. O trabalho adequado, a suitable job, é aquele pelo qual você se interessa, gosta e se sente desafiado por ele. Daí vem a vontade de crescer e buscar especialização. A suitable job é aquele que você consegue executar bem. Você é bom naquilo e faz com satisfação. Chega até a se sentir orgulhoso. O trabalho dos sonhos, a dream job, pode nem mesmo existir para todos. Mas já é bem gratificante estar trabalhando em algo em que eu tenho desenvoltura, no qual eu me sinta útil e que me pague um salário justo, a fair wage. O próximo passo é se candidatar a uma vaga para um emprego que você deseja. Então, você precisará entregar naquela empresa a Curriculum Vitae. E qual é a importância e a finalidade de um Curriculum Vitae? Bom, a palavra inglesa Curriculum Vitae vem do latim e significa carreira de vida. Em inglês seria Course of Life. Olha, a abreviação de Curriculum Vitae é CV. Na Inglaterra, esse documento é conhecido por CV. Nos Estados Unidos, a palavra é resume. Resume e CV são a mesma coisa. A Curriculum Vitae é muito importante na hora de solicitar um trabalho ou uma bolsa de estudos e pode ser entregue pessoalmente ou online. Ele descreve o percurso, a trajetória de estudos e a experiência profissional. É importante ter muito cuidado na hora de elaborar a curriculum, porque este document, é o seu presentation card, o seu cartão de apresentação.
É a sua primeira imagem diante de uma company, diante de uma empresa. Todo currículo deverá conter your personal data, seus dados pessoais, como name, nome, address, endereço, telephone numbers, números de telefone, and an email. Estes dados devem ficar on the top of the page, no alto da página. Você também poderá colocar your career goals, seus objetivos profissionais, mas de forma resumida. Use white A4 sheet of paper. Use folha de papel A4 branco e uma fonte legível para facilitar a leitura do headhunter, do recrutador, a pessoa que fará a seleção. Ao fazer um currículo vitae, é importante que as informações sigam a chronological order, uma ordem cronológica. Os dados devem ser colocados na sequência em que os fatos aconteceram, with the most recent position at the top. Os eventos mais recentes vêm no começo. Curriculum vitae deve ser sempre resumido e verdadeiro. Don't put in your CV. Não ponha no seu currículo a photo or an image. Isso só precisa acontecer quando a empresa solicitar. Colored or fancy fonts. Sabe aquelas letras desenhadas? São lindas, eu sei, mas o CV precisa ter uma aparência sóbria, porque é um documento formal, a formal document. Religion. Só põe a sua religião se a empresa pedir. Too much text and bad spelling. Um currículo muito grande não vai atrair a atenção de nenhum empregador. E cuidado com os erros gramaticais. Você não vai querer passar a ideia, a imagem de alguém que não conhece seu próprio idioma, não é? Então, faça a revisão antes de entregar seu currículo ou procure a opinião de alguém para melhorar o seu texto. A funny or rude email address. Evite ao máximo colocar e-mails engraçados ou rudes. Crie um e-mail novo, usando apenas o seu nome e sobrenome. Lies about your experience and skills. Essa é a pior coisa que pode ter em seu currículo. Uma mentira sobre sua experiência e habilidades. Imagine a situação. O entrevistador lhe pergunta algo sobre uma informação falsa que está em seu currículo. E você vai responder o quê? Vai mentir novamente? Não é um bom modo de começar um novo emprego, concorda? Não põe experiência profissional que você tenha em ramo diferente ao da vaga que você está concorrendo. Vamos analisar o currículo da Janet Jolliver, que está na página 8 da sua OE. Depois dá uma conferida lá, ok? On the top of the page, no topo da página, a Janet colocou um título dizendo My Resume. Não é necessário pôr um title em um resume. Porém, os dados de contato dela estão no lugar correto, on the top of the page. A Jane foi sucinta. The text is not long. O texto é curto e não vai cansar o headhunter, o selecionador. Abaixo está o campo Career Objective, objetivo de carreira. Aqui a Janet diz, de forma direta, que ela deseja trabalhar como Sales Manager, gerente de vendas. O próximo campo é Education and Training, formação educacional. A Janet descreveu nesta sessão, muito importante, sobre a formação dela, sobre os cursos que ela tem na área de vendas. Professional Experience, experiência profissional. Essa também é uma área muito importante. Aqui a Janet faz uma lista das experiências profissionais dela como Sales Manager, como gerente de vendas. E ela fez em ordem cronológica decrescente. O trabalho mais recente vem em primeiro lugar e o mais antigo por último. Skills é habilidade. E ela registrou nesse campo as tarefas que ela executa bem e que estão relacionadas com o cargo que ela deseja, claro.
Ela disse que é fluente em francês e em espanhol, e essas habilidades fazem muita diferença se a empresa quiser negociar com outra na França ou na Espanha, por exemplo. Nesta última sessão do currículo de Janet, referências, ela poderia ter escrito uma lista de no máximo 3 contatos de pessoas que dariam informações sobre as qualidades dela como profissional. Mas ela optou por divulgar essa informação se a empresa solicitar. Queridos alunos, nossa videoaula chegou ao fim. Se você conseguiu prestar atenção, aprendeu o que é um artigo de divulgação científica e, certamente, não vai fazer feio na hora de entregar seu currículo. Mas, como tudo na vida é prática, colocamos em sua OE mais detalhes sobre esses assuntos e exercícios para você se apropriar desses conhecimentos. Não fique para trás nessa, afinal, o curso da sua vida importa. The course of your life matters.